Graça e paz, meus amados. Vamos estar de pé para fazermos uma oração, para iniciarmos mais uma reunião, mais um culto de adoração e ensinamento da Palavra de Deus. Querido Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela oportunidade que nos concedes de estar na Tua casa, para Te adorar, Te exaltar, Te glorificar, por todas as bênçãos que Tu nos tem concedido. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, um dia ao qual passamos na função apostólica, levando a mensagem de amor, levando a mensagem de inclusão, levando a mensagem da salvação, levando a mensagem do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que Tu tens feito, porque Tu tens agido com mãos fortes, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Se conosco, Pai, na continuidade desta reunião, abençoa os louvores que a Ti serão entoados, as palavras que será ministrada daqui a pouco também, Senhor. Se conosco é o que Te pedimos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos aos louvores. Os irmãos que estarão louvando a Deus podem se chegar. Amém, boa noite, paz do Senhor. Vamos estar cantando o primeiro hino. Aleluia. Tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render. Glória, aleluia, aleluia.
consumado. Aleluia. O grito já foi dado na cruz do Calvário. O grito foi dado no momento em que ele deu o brado, no momento em que ele expirou, no momento em que ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Vamos fazer a leitura de uma palavra nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o versículo de número 26. Melhor, 19. Mateus 19 e o 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Agora, Marcos 10 e 27. Marcos,
capítulo 10, e o versículo de número 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Somente isso aqui. Esses dois versículos fazem uma alusão ao mesmo texto. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o impossível para Deus. Vamos falar uma mensagem um pouco diferente. Sempre aprendemos na Bíblia, desde criança, desde pequenos, que Deus, Ele não conhece o impossível. Para Deus tudo é o possível, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Então a Ele tudo é possível. Mas nós vamos aqui provar por dentro da Bíblia que existem alguns aspectos, existem alguns pontos onde torna Deus incapaz de realizar alguma coisa. Deus, Ele é o Criador do universo, é o Deus da lei da ordem. Ele criou o universo determinando limites. Ele criou o universo determinando estratégias. Ele criou o universo determinando limitações dentro de seus âmbitos. Então, dentro dessas limitações que Deus criou para com o homem, nós encontramos aqui alguma coisa que torna-se impossível para Deus. Não devemos esperar o impossível. Por exemplo, eu peguei alguma coisa quente na mão. Eu tenho consciência que aquele objeto é quente e ele vai queimar a minha mão. Eu estou consciente, sabendo que este objeto ele vai me queimar, e eu estou testando se Deus tem poder para fazer com que não queime a minha mão. Sinto te informar, mas a tua mão vai queimar, porque você está indo contra a lei natural de Deus. Eu plantei um pé de melancia, eu quero colher abacate. Sinto muito te informar, mas isto é impossível. Mas Deus pode fazer crescer o abacate no pé de melancia? Pode, mas Ele não vai fazer isso, porque eu propositalmente eu plantei uma coisa, esperando colher a outra propositalmente, querendo testar Deus. Então agora neste momento eu começo a colocar a criação natural de Deus em questão. E a criação natural de Deus é a criação. Ele fez desta forma. Ele fez o pé de melancia para dar melancia, não para dar abacate. Então, dentro deste parâmetro, eu querendo testar Deus, eu querendo colocar Deus na parede para testar a sua onisciência, a sua onipotência, não vai funcionar. Eu chego diante de um prédio alto, consciente, e eu pulo de cima desse prédio. Eu não vou cair no chão porque Deus vai me segurar. Você vai morrer. Se Deus não vai te proteger, porque você está consciente que está fazendo algo, sabendo já o resultado. Mas Deus, Ele não é o Deus do impossível, sim. Eu estava caminhando lá no prédio e eu tropecei e caí. Se Deus quiser e tiver um plano ainda comigo aqui nesta terra, Ele pode livrar-me da morte. Ele pode fazer com que algo sobrenatural venha me segurar e eu não venha cair no chão e eu não venha morrer. Algo específicos. Mas se eu testar Deus, se eu querer colocar Deus na parede, testando que Ele é o Deus do impossível, eu vou cair e eu vou acabar com a minha vida e eu vou acabar sem a salvação, porque eu estarei cometendo um suicídio. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela declara que o reino espiritual, elas têm leis fixas, assim como na vida material.
No mundo espiritual existem as leis espirituais, assim como nós temos as leis materiais aqui na terra que regem a nossa vida. E essas leis, elas pedem com que nós tenhamos a obediência, nós tenhamos o respeito, nós tenhamos a observância dessas leis, para que nós possamos ser abençoados na vida espiritual. Assim como que para nós ir bem na nossa vida material, para nós ir bem na nossa vida matrimonial, para nós ir bem na nossa vida profissional, nós temos que estar cumprindo as regras. Nós temos que estar dentro das regras pré-estabelecidas. E no mundo espiritual, para que nós possamos alcançar a bênção de Deus na nossa vida, a realização do projeto de Deus na nossa vida, nós temos que nos colocar diante da obediência a Deus. O pecador, alguns esperam ser salvos por um mistério de Deus. Eu vou fazer tudo errado e lá no final vai dar certo. Eu vou fazer tudo de acordo com o meu pensamento, tendo a consciência de que eu estou fazendo errado, mas lá no final vai ter um jeitinho brasileiro. Não tem. Lá no final a soma, a conta vai ser relativamente em cima dos números que eu produzi. Vai ser relativamente feita em cima dos meus atos, nas consequências dos meus atos. Há uma só maneira de se salvar. Efésios 2:8. Pela graça e através da fé. Nos diz a palavra que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não virá porque eu sou bonzinho, porque eu sou querido, porque eu ajudo o meu irmão, porque eu sou um bom pai. Não. A salvação, ela não vem às nossas vidas por obras. Nos diz a palavra que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é mediante a fé. É mediante aquele ato de eu crer no impossível, de eu crer naquilo que eu não estou vendo, de eu crer naquilo que está além da parede. Ah, mas Jota, como que eu vou crer que eu vou morar com Jesus? Eu nunca vi Ele. Ele nunca foi lá em casa tomar um cafezinho da tarde comigo, para a gente ficar lá conversando. Ele nunca foi lá naquela tarde de chuva, comer um bolinho de chuva comigo, para nós ficar ali trocando ideia, eu contando a minha vida para Ele, para eu ter aquele privilégio que teve aquela mulher que chegou, chorou aos seus pés e secou os seus pés com os seus cabelos. É pela fé, é mediante a fé. Eu não vi, mas eu creio nele. Eu não vi, mas eu sinto Ele na minha vida. Eu não vi, mas eu tenho o desejo de estar com Ele. Eu não vi, mas eu quero um dia morar com Ele. Eu não vi, mas eu quero ser obediente a Ele. Eu não vi, mas eu quero fazer o que a Sua palavra nos diz. Nós devemos crer na palavra, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz a confissão para a salvação. Isso está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10. A partir do momento que eu creio com o meu coração, com a minha mente, e eu falo com a minha boca, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu falo isso de coração. Eu coloco isso na minha vida, eu começo a fazer disto uma regra de vida, uma aceitação de Cristo na minha vida, uma aceitação do Evangelho. Eu começo a viver com Cristo. Eu começo a ter a certeza da minha salvação. Eu começo a ter a tranquilidade, eu começo a ter a paz. Nessa semana, com esses temporais que deu, a casa estava balançando, querendo cair.
cair, as telhas voando, a chuva molhando tudo. E eu deitado, tranquilo. A minha esposa lá assustada, querendo segurar essa janela, querendo colocar um pano ali para não entrar água em casa. Aquela correria de mulher querendo amenizar o trabalho que vai vir depois. E eu deitado, tranquilo. Ela olhou. Meu Deus, o mundo está acabando, o vento, tá, as coisas caindo tudo, e tu está aí deitado, tranquilo. Eu disse, meu amor, eu confio em Deus. Quem está mandando esse vento é Ele, quem está no controle é Ele. Se a casa cair, Ele vai nos guardar. E se Ele não nos guardar, é porque a nossa missão por aqui terminou e deu. Não é testando Deus, como eu falei no começo, de pular de cima do prédio. Mas é tendo confiança nele. É descansar nos braços dele. É aquele negócio que, se tudo der errado, como deu na vida de Jó, eu estou com ele. Eu perdi tudo. Meus amigos me abandonaram, meus filhos morreram, perdi meu gado, perdi minha fazenda. Mas eu não perdi a minha esperança e a minha fé. Ainda que tudo seja destruído, mas a minha fé, a minha integridade com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha devoção com Deus, a minha obediência a Deus, esse momento nenhum pode ser abalado. Esse momento nenhum pode ser prejudicado. Porque isto é a primazia das coisas de Deus. É a fé, é a confiança. Deus, meus amados irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolheu o Jota porque é careca, baixinho e barrigudo. Ele não escolheu vocês porque são lindos, maravilhosos. Não. Ele nos deu a oportunidade de, pela fé, aceitar Ele, pela fé, se entregar para Ele. Independente de ser grande, pequeno, magro, gordo, Ele nos escolheu. Hoje eu estava em uma reunião durante o dia, passei o dia praticamente envolvido em uma reunião, em um evento que está acontecendo na UFSC, em Florianópolis. Estávamos conversando ali sobre o transgênero. E aquela senhora que estava ali palestrando também, falando alguma coisa, ela lançou uma pergunta e eu achei até interessante. Eu nunca tinha olhado deste ângulo. Você chega no hotel, vai preencher a ficha de hóspede. Tem lá um quadrinho masculino e feminino. Para quê? O que vai mudar para o hotel se eu sou homem ou se eu sou mulher? Se eu sou hétero ou se eu sou homo? Se eu sou trans, se eu sou bi? O que vai mudar? Eu tenho aqui plaquinhas nos banheiros, masculino e feminino. O que vai mudar essa plaquinha? O que vai mudar um xizinho ali, preenchendo a ficha do hotel? Fazendo o check-in para um voo, o que vai mudar isso aí? Para que servem essas identificações? Isso são bitolas, são métodos, são costumes que as pessoas criam para complicar as coisas, para fazer com que as coisas elas sejam de uma forma onde causa constrangimento. Aí chega ali um transexual para preencher essa ficha. Aí ele vai preencher essa ficha. Não tem o meu quadradinho. Por que ao invés de colocar esses dois quadradinhos M e F, por que não colocam 4 quadradinhos então? É magro, é gordo, é cabeludo, é feio ou bonito? Talvez seria mais útil. Por quê? Para hospedar no hotel, se eu tenho 150 quilos e eu coloco ali, daí ele vai ter a precaução com a cama, para preparar uma cama maior
melhor, para uma cama mais resistente. Essa talvez seria uma informação útil. A minha altura eu tenho 2,10 metros. Vai preocupar com um colchão mais comprido para eu não ficar com os pés de fora? São costumes da sociedade, são regrinhas criadas na sociedade que, se nós formos analisar, só servem para criar constrangimentos, ao quanto que o que é útil eles não se preocupam. Há uma preocupação muito grande, mas ele é homo, ou ele é bi, ou ela é lésbica, e vai participar no culto, e vai cantar no culto. Gente, a igreja ela não tem mais espaço para essas coisas, para essas resistências. É momento de nós nos chegarmos a Deus e adorar a Deus com um coração voltado para Ele, com integridade, com responsabilidade, com seriedade. Nós temos que parar de ficar naquele método antigo dos 2 quadrinhos. Nós temos que passar de fase, nós temos que evoluir. Porque se nós continuarmos nesses costumes antigos, nós vamos perder a oportunidade de levar o nosso irmão para o céu conosco, ou talvez até vamos perder a oportunidade de chegar no céu, por nós ficarmos nos apegando a picuinhas, a coisinhas. A igreja de Cristo, meus amados irmãos, ela sofre nos últimos dias aqui na face da terra. Ela está sofrendo um grande choque de realidade. Mas nós agradecemos a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque Deus ele tem levantado pessoas para pregar um evangelho diferente. Deus tem levantado pessoas para pregar um evangelho com amor, com autoridade, para fazer com que as pessoas se cheguem a Deus de uma forma onde eles se sintam acolhidos, de uma forma onde eles se sintam amados por Cristo. Deus, meus amados irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele faz para um, Ele faz para o outro. Mas, meus amados irmãos, há algumas regrinhas. Alguns esperam ser salvos sem a obediência ao Evangelho. Deus anseia que todos possam ser reconciliados, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. O interesse de Deus é que nós nos voltamos para Cristo e aceitamos a Cristo e vivamos uma vida com Cristo, a fim de que nós possamos nos encontrar com Ele um dia. Ele não quer que nenhum se perca. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o deem por tardio, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Então, meus amados irmãos, nós ouvimos às vezes uma pregação, um discurso de predestinação. Eu tenho convivido com isso há alguns dias. Há uma doutrina de predestinação, onde pregam que os escolhidos de Cristo somente vão herdar os céus. É uma predestinação injusta. Dentro desta doutrina de predestinação, se eu fizer tudo correto, se eu fizer tudo certinho, eu não herdarei a salvação se eu não for o escolhido de Deus. E dentro desta doutrina da predestinação, se eu roubar, matar, fazer tudo de errado, vai chegar lá no fim, vai ter um jeitinho e eu vou me salvar. Isso é um ensinamento de um evangelho injusto. Aqui a Bíblia nos fala, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Eu até vou ler esse versículo novamente.
o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. A doutrina da predestinação, ela é para alguns. Aqui Pedro nos ensina que a intenção de Deus, o objetivo de Deus, a meta de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que todos se salvem. Embora não são todos que serão salvos, mas não é por culpa de Cristo, nem por culpa de Deus. É por uma simples escolha. É porque eu não escolhi Deus. Se eu não escolher Deus, eu não vou chegar lá. Se eu não escolher Deus, não há predestinação que vai me levar para o céu. Se eu não escolher Cristo, se eu não aceitar Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, não existe doutrina de predestinação que vai me fazer chegar ali no céu. Porque é somente após eu aceitar a Ele. Agora, após eu aceitar a Cristo, após eu ser eleito de Cristo, daí então eu sou predestinado para a salvação. Mas é porque eu primeiro aceitei a Ele. Aí eu tenho essa predestinação. Se eu não aceitá-lo, eu não serei predestinado. Mas se eu aceitá-lo, aí sim eu estarei predestinado à salvação. Alguns esperam não ter que dar conta de suas ações. Mas eu vou fazer aqui bem quietinho, bem mocadinho aqui, bem quietinho, ninguém vai ver. O pastor não vai ver. Vai dar tudo certo. Mas vai chegar um dia, vai chegar um dia que eu vou chegar ali no céu e vai acontecer isso aqui. Todo aquele escondidinho não vai funcionar. Todos nós iremos a júri, e não é um júri popular. Não vamos cair na mão do Moro, não vamos cair na mão da República de Curitiba, não vamos ter o STF para recorrer. Não. Naquele dia, Jesus Cristo, que hoje Ele está intercedendo pela minha vida, pela tua vida, pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando via rede social. Hoje, Jesus Cristo, Ele está intercedendo, Pai. Que talvez hoje alguma coisa não deu certo. Pai, nossos irmãos lá de Gravataí, nossos irmãos do Rio de Janeiro, nossos irmãos de São Paulo, nossos irmãos do Brasil inteiro, Ele está lá intercedendo. Aí nós chegamos com aquele coração puro. Pai, que feio, dei aquela escorregadinha, mas tem misericórdia de mim. Ou dizia um amigo meu do Rio de Janeiro, tem misericórdia do brother. E Deus olha, mas tá bom, vamos lá. Mas naquele dia, meus amados irmãos, haverá um grande júri. E Ele não é mais advogado, naquele dia Ele já é juiz. E Ele estará julgando pelas minhas ações. Eu não vou ter acusadores. Eu não vou ter um promotor para me apontar. Eu não vou ter um advogado de defesa mais, porque o meu advogado agora é juiz. Então, meus amados irmãos, a minha transparência, ela faz com que o sangue reto do pecado, o sangue de Cristo, ele desfaz a minha inimizade com Deus, que foi criada através da origem do pecado lá no Éden. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23 diz: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez em seu corpo físico, não no corpo metafísico, de acordo com o que ele tem feito, quer seja bom, quer seja ruim. 2 Coríntios 5:10. Então, meus amados irmãos, naquele dia não há para onde eu correr, não há predestinação que vai fazer com que eu seja salvo. Haverá como que uma balança, e será colocado na balança. Pesou mais aqui. Aqui foi o bem, aqui foram os meus arrependimentos, aqui foram os meus reconhecimentos de miserabilidade, aqui foram os meus reconhecimentos que eu cheguei ali para o meu advogado, eu até enchi o saco demais mas eu pedia misericórdia, eu assumi o meu erro, eu confessava para ele o meu pecado. Mas não, eu fui aquele arrogante, eu estou certo, eu não erro, eu sou predestinado para a salvação. Vai chegar lá, a arrogância vai lá em cima. Aquele advogado que agora é juiz, e ele não é um juiz federal, ele é um juiz celestial. Ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para o lago de fogo que está preparado desde o princípio do mundo para o diabo e seus anjos. Meus amados irmãos, eu nem sei porque eu entrei nesse detalhe da predestinação. Não era a minha intenção, mas estamos falando alguma coisa aqui. Não existe predestinação que vai fazer com que a minha arrogância chegue diante de Deus e me leve para o céu. A única coisa que me leva para o céu é a minha vida de contato, de intimidade, de entrega, de obediência a Deus. Isso quando se trata da igreja local. Muitos esperam que a igreja cresça sem esforço. Vamos convidar. Então nós como igreja, a igreja é o corpo de Cristo, é uma unidade, conectados um com o outro, a fim de que nós possamos caminhar juntos. Ah, mas Jota, eu não posso caminhar junto com você, não posso estar com você o dia todo, a noite toda, não posso fazer parte dos teus passos. Não, eu também não posso te acompanhar dioturnamente. Mas tu pode estar me ajudando com a tua oração, com a tua intercessão, com a tua devoção, convidando o teu irmão, convidando o teu vizinho, falando do amor de Jesus, levando a mensagem de amor, a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento. Isto é estar conectado, é estar fazendo parte do corpo de Cristo. O impossível acontecer. Mas se nós esperarmos que o impossível aconteça sem a gente fazer nada, meus amados irmãos, podemos nos preparar para a frustração. Podemos nos preparar para não ver nada acontecer. Outros pensam: mas a igreja não cresce, vamos mudar de pastor. Colocar um pastor mais jovem, bonito, dar uns pulos. Vamos mudar o louvor. Vamos mudar o som. Vamos pintar a igreja de azul, ou de preto, ou de marrom. Vamos mudar alguma coisa para ver se atrai o povo. Pode pintar tudo de vermelho, não vai atrair o povo. O que vai atrair o povo é a minha pregação com a minha vida, a tua pregação com a tua vida, é o meu convite para o meu irmão, é o teu convite para o teu irmão. E desta forma nós vamos fazendo aquele trabalho formiguinha, e a obra de Deus ela vai crescendo, a obra de Deus ela vai desenvolvendo. O crescimento, meus amados irmãos, ele é o resultado de pessoas obedientes à verdade. O crescimento da igreja, ele é o resultado de pessoas que se entregam para a igreja, se entregam para Jesus, mas de verdade, de coração. Nós temos visto, meus amados irmãos, o ministério Acolhidos por Cristo tem crescido, está havendo um crescimento.
Deus ele está agindo, Deus está movendo. Isso é resultado só da oração do pastor? Não é. Isso é resultado da pregação do pastor? Não é. Isso é resultado porque a igreja tem bancos confortáveis? Não é. Falta um almofada. Isso é porque tem um neon na frente da igreja? Não é. Isso é porque nós estamos unidos e ligados no corpo de Cristo. E o reflexo disso, meus amados irmãos, ele é muito grande. A resistência que ainda a gente encontra, a resistência que o inimigo coloca para com que as pessoas não venham à igreja, a barreira, ela é algo que nós vamos furando com a nossa oração, nós vamos ultrapassando com a nossa dedicação, nós vamos sobressaindo a um campo de visão mais alto diante da dificuldade. E Deus, ele vai agindo aqui, ali. No próximo dia 12 de dezembro, agora já estaremos iniciando os trabalhos na nossa capital catarinense. Dia 12 de dezembro será um dia muito interessante para nós. Estará sendo plantado a primeira pedra em Florianópolis. Estaremos ali com a primeira reunião em Florianópolis. Em breve já estaremos iniciando também trabalho em Gravataí. É longe, é de uma ponta na outra. Deus está escolhendo agir desta forma. E Ele é o dono da obra, é por Ele, para Ele que nós estamos fazendo. Então, meus amados irmãos, não vamos ficar aqui esperando de braços cruzados, nós vamos agir. Vamos nos movimentar, vamos entrar em ação, meus amados irmãos, para nós termos resistência espiritual. Quando um atleta ele começa a buscar a resistência, o que ele faz para adquirir a resistência? Preparo físico. Tem resistência. Corre 90 minutos atrás da bola e não cansa. Joga uma partida de vôlei e não cansa. Eu, se correr até o final da igreja, já chego ali com a língua de fora. Falta preparo físico. Mas para o crente, meu amado irmão, para ele ser resistente, para ele ter segurança, para ele poder correr esta carreira da fé, ele tem que buscar a resistência, ele tem que buscar o preparo físico e espiritual. E esse preparo físico e espiritual, a gente adquire ele correndo 3 horas por dia de norte a sul da cidade com o olho vendado? Não. A gente adquire ele nadando 3 quilômetros para dentro e voltando, correndo por cima do mar? Não. A gente adquire ele na leitura da palavra. A gente adquire ele na oração, a gente adquire ele vindo à igreja, a gente adquire ele evangelizando, a gente adquire ele ofertando para que a obra de Deus cresça, a gente adquire ele de várias formas, mas o importante é que nós venhamos a buscar este preparo espiritual, para que nós possamos ter a intimidade com Deus, a resistência para vencer os dias maus. Nós tivemos uma grande prova de um início de um preparo espiritual aqui há poucos dias na igreja. Íamos entregar o cartão de membro. Dia de chuva, chega, a moto cai, machuca o braço, machuca o joelho, mas vem aqui e canta alegre, feliz, contente com Jesus. Era motivo, não quero mais nem saber, eu estou indo para a igreja, cai de moto, me machuca, que coisa é essa? Mas não, isso já mostra uma certa maturidade, isso já mostra um certo preparo espiritual. Aí dá a trovoada, vai ajudar a segurar a casa, cai a teia na cabeça. Eu não vou mais na igreja, mas nem me protegeu da trovada, caiu a teia na minha cabeça. Mas não, está aqui louvando, adorando a Deus.
O que é isso, meus amados irmãos? Está começando a ter preparo espiritual. Jogava só 15 minutos, agora já joga meia hora, agora já joga até os 47, agora já joga os 2 tempos. E se tiver prorrogação, e se tiver que bater, isso é preparo espiritual. Nós temos que buscar este preparo espiritual para que nós venhamos a vencer as desavenças que chegam diante da nossa vida. Isto coloca em prova, meu amado irmão, aquilo que eu falei no início. O impossível para Deus. Deus poderia ter guardado disto acontecer, poderia. Mas aconteceu. Ele não livrou. Talvez ele tinha um propósito nisso. Talvez ele queria testar a tua fé. Era um dia especial. O adversário não queria que tu viesse até aqui, não queria que tu chegasse até aqui. Quando o adversário chegou diante de Deus para falar de Jó, Deus, olha, tens visto lá meu servo Jó? Claro, está lá faceiro. Como que não vai ser fiel a ti? Filho bonito, mulher bonita, dinheiro no bolso. Daqui a pouco acabou tudo. Eu creio que o adversário, ele sentou, pegou uma cadeirinha bem confortável, tipo aquela espreguiçadeira do papai, e ficou lá. Eu quero ver agora. Eu quero ver o que ele vai dar. O que Jó falou? Bendito seja o Senhor, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. Meus amados irmãos, quando nós começamos a ter um amadurecimento espiritual, as coisas aqui da terra, elas não nos preocupam muito mais. Porque nós estamos começando a viver em Cristo, a viver com Cristo, e a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Então as coisas aqui deste mundo, elas começam a ficar desprezíveis para nós. E nós começamos a estar mais preocupados em não perder a intimidade, não perder o contato com o Pai, a fim de que no momento em que Ele voltar, nós possamos ir de encontro a Ele. Ou que no momento da nossa partida, nós possamos estar preparados para estar com Ele, os 7 e 12 após a morte. Isto, meus amados irmãos, é resultado de um amadurecimento espiritual. Se não somos capazes de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra, lá em Efésios 6,17, se negligenciarmos a oração, nós não vamos conseguir preparo físico. Mas se nós empunhar a palavra, faça um propósito com Deus, leia pelo menos um versículo por dia. Não vou pedir para ler um capítulo, leia um versículo. Porque daí se tu gostou daquele versículo, tu vai achar que Deus vai ler mais um. Daqui a pouco vai estar empolgado, vai ler o capítulo inteiro. Mas se não começar lendo um versículozinho por dia, um só. Tira ali um minutinho. Deixa a Bíblia no banheiro, quando for tomar banho, passa ali, ó. Lê um versículozinho. Antes de tomar banho. E vai tomar banho, fecha o olho, deixa a água correr e começa a meditar naquele versículo. Ou na hora do café, ou na hora do jantar, mas faça isso pelo menos uma vez por dia. Para você começar a ter mais preparo. Ah, mas é um triatlon agora. Eu tenho resistência. É uma maratona. Eu tenho resistência. O inimigo olha, não adianta não. Com esse aqui, posso desistir, vou para o próximo. Nós vamos caminhando para o céu. Mas que ele vai incomodar, ele vai. Que ele vai tentar, ele vai. Que ele vai querer fazer parar, não precisa nem falar, né? Vocês já devem ter vivido isso. Ele quer que pare de qualquer forma, porque ele não quer que nós chegamos ali na nossa terra. O povo de Israel saiu do Egito para uma caminhada de 40 dias. Levaram 40 anos.
O adversário, o inimigo, ele quer fazer com que nós venhamos a desviar a nossa atenção, para nós ter saudade do passado, saudades do mundo. Saudades do mundo, e nós não venhamos a chegar na terra prometida, na Canaã celestial. Se não formos capazes de colocar toda a armadura de Deus, seremos incapazes de resistir. Quando nós estamos com as armaduras de Deus, lá de Efésios capítulo 6, vem o vendaval que vier, eu deito e durmo tranquilo. As telhas vai voar amanhã, eu coloco as telhas, mas eu estou tranquilo, porque eu confio no Senhor. Aleluia. Portanto, lá Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Pensai em cima, não nas coisas aqui da alegria. Eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que ajeitar isso aqui, eu tenho que fazer tanta coisa. Mas daqui a pouco eu começo a ligar com Deus, eu abro a Bíblia, eu começo a ler um versículo, eu começo a meditar e eu começo a ver que daqui a pouco eu vou estar ali no céu, que daqui a pouco eu já não vou precisar mais querer reformar a casa, e eu acabo esquecendo, tirando o meu foco e a minha atenção. Porque eu estou almejando o céu, eu quero o céu, e daqui a pouco sabe o que acontece? Eu estou numa casa nova. Deus abençoa, Deus entra com providência, Deus age de uma forma. Quando nós tiramos o foco do desejo material e colocamos o nosso foco no desejo espiritual, Deus faz com que as coisas materiais aconteçam na nossa vida. Deus faz com que as coisas materiais elas cheguem na nossa vida, para Ele provar o quanto Ele é fiel a nós. Mas basta nós colocarmos o nosso foco nele, nas coisas dele, sendo fiel a Ele. Senão daqui a pouco eu estou muito apegado aqui, daí eu sou escravo da minha casa nova, eu sou escravo do meu carro novo, eu sou escravo do meu corpo, eu sou escravo disso, eu sou escravo daquilo, e eu não sou mais servo de Deus. Eu estou me distanciando de Deus, aí eu entro numa contramão, aí eu não consigo chegar no céu. Mas a minha preocupação e o meu objetivo é te levar para o céu comigo. É esperar que a alegria da adoração ela venha a fazer parte da tua vida. O motivo de tu estar na igreja, o motivo de buscar as bênçãos de Deus é o amor pela salvação. Ah, mas você vai encontrar erro na liderança da igreja? Vai. Mas então não venha na igreja buscando erro. Fique buscando ter uma intimidade com Deus. Ah, mas eu vou encontrar erro do irmão que chegou, na irmã que chegou, que vai participar comigo. Ah, mas eu não vou mais porque eu não gosto da esposa do Macedo. Não faz assim. Não vem na igreja para ver a esposa do Macedo, vem na igreja para adorar a Deus. Chega aqui e adora a Deus. Ora a Deus, ora por ela. Ora pelo Macedo. Ora pelo teu irmão, ora pela tua irmã, pelo teu pai, pela tua mãe. Daqui a pouco tu está tão conectado com Deus que tu acabou esquecendo aquilo que te causava algum desconforto. E de repente tu acaba vendo, não tem mais diferença nenhuma. E nós já estamos todos conectados e amando uns aos outros. Nós devemos vir à igreja para adorar a Deus, para ter a nossa confissão com Deus, para ter aquele pedido de perdão, aquele pedido de misericórdia. Vamos nos pôr de pé. Estamos esperando o impossível hoje ou o previsível? Eu quero te convidar nesta noite para nós orarmos juntos
Cristo, Ele espera que eu e você chegamos até Ele através da cruz. Mas se nós não quisermos, isto é impossível. Cristo, Ele quer que eu e você tenha uma intimidade com Ele, tenha uma vida com Ele. Ele quer que eu e você tenha liberdade com Ele. Ele quer que eu e você tenha uma conexão com Ele. Ele quer que eu e você tenha liberdade com Ele, a fim de nós chegar e confidenciar para Ele. A fim de que nós conseguimos chegar e ter aquela liberdade de dizer: Pai, eu quero estar contigo, eu quero morar contigo. Eu não quero somente estar aqui nesta terra fazendo peso para ficar no dia da tua volta, mas eu quero subir e morar contigo para sempre, ali na glória. Essas bênçãos materiais que tu já me deste e que tu ainda vai me dar, vai ficar aqui para o anticristo, para o governo do anticristo, porque eu estarei contigo. Aleluia. Eu te louvo, te agradeço pela oportunidade que tu nos deu, ó Pai, de estar na tua casa, de ministrar mais uma vez a tua palavra. O impossível. Mas eu peço a ti, ó Pai, que faça com que nós possamos esperar o possível da tua parte, dentro da nossa obediência, dentro da nossa sinceridade, dentro da nossa lealdade, dentro da nossa entrega, dentro da nossa devoção, para que nós possamos esperar o possível do mundo espiritual, para que o impossível ele venha acontecer através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através da nossa fé estimulada a ti, ó Pai. Querido Jesus, pedimos a tua bênção aos nossos irmãos em todo o Brasil, que tem nos acompanhado, que tem vindo se unir a este ministério. Pedimos a tua bênção aos nossos irmãos aqui da cidade, que estão juntinho com nós todos os dias, todos os cultos. Pedimos que proteja-os, que guarde-os, que livre-os do mal, que nenhum mal chegue às suas tendas, mas que possam estar conectados contigo, ó Pai. Esta é a nossa oração, pedimos a Ti em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, no domingo estaremos aqui novamente para trazer mais uma palavra. Estaremos juntos para adorar ao Pai, para levar adiante essa mensagem de amor, de inclusão. Nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, precisar de uma palavra de amor, de apoio espiritual, nos ligue no telefone 48 9187 3002.